eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender o que aconteceu na semana passada para saber o que ficar de olho nessa semana. E a primeira notícia é a notícia do seu dinheiro. A temporada de resultados vem aí. Confira o calendário de balanços do quarto trimestre de 2021, né? Pra gente ficar atento. A temporada de resultados do quarto trimestre começa nessa terça-feira, dia 1º. Confira o calendário de balanços feito pelo seu dinheiro e aí entra lá no site. E aí esse balanço vai até o final de março. Então, para gente que investe em renda variável, isso impacta muito no resultado, tá? Por quê? Mercado é expectativa. Então, se vem ali um resultado positivo, acima das expectativas, a chance daquela ação crescer é muito forte. E ao contrário também. Então, eu esperava que aquela empresa tinha um lucro X e ela vem abaixo, vai cair o valor dela, tá? O preço da cota dela, tá? Claro que para você saber se você mantém ou não aquela empresa, existe uma complexidade maior, porque tem que avaliar a empresa, para onde ela vai, o que impactou, né? Eu tenho uma expectativa, Gustavo, uma expectativa muito positiva nas empresas de varejo, porque elas tiveram o final do ano, né? Natal, Ano Novo, para dar aquele respiro. Então, vamos ver se sai daquele limbo as empresas de renda variável do setor de varejo. Continuando com as notícias, Infomoney. Questionada pela CVM, o fundo imobiliário Max Renda lidera maiores baixas da sessão e fecha a semana com queda de mais de 9%. E aí, complementando a informação também na súmula, CVM reforça que decisão sobre o MXRF, ou Max Renda Fixa, pode ser aplicada a casos similares. Então, para quem está aí perdido no que aconteceu, foi o seguinte: a CVM vai mudar, né, a forma de distribuir o lucro. Então, tinha o lucro de caixa e tem o lucro contábil. Como que funciona? Lucro de caixa é o que foi arrecadado. Então, vamos supor, eu tenho vários predinhos, vários aluguéis, e aí o que eu arrecado desses aluguéis, eu distribuo para os meus acionistas. O que a CVM quer fazer agora é colocar uma avaliação em cima do contábil, ou seja, o quanto aquele imóvel valorizou e desvalorizou. E aí que está o grande problema para a maioria dos especialistas, porque se um prédio, né, tem uma desvalorização muito grande, pensando no período que a gente está, ele não iria distribuir dividendos, mesmo recebendo aluguel. Se a gente fazer um comparativo com o shopping, talvez seja mais fácil, porque os shoppings valorizaram bastante. Claro que tiveram várias lojas saindo, então teve um prejuízo ali, né, na receita, mas mesmo assim ainda teve receita de algumas lojas, então continua recebendo aluguel. Então esse ponto acaba entrando em conflito. Tanto que a gente está vendo é se realmente a CVM vai avançar com essa medida, porque vai acabar impactando outros fundos imobiliários e até a previsibilidade de dividendos a receber, considerando essa valorização contábil, né? Ou seja, a valorização dos imóveis. Tá? Então vamos ficar atento aí para ver se a CVM vai avançar com isso. Pelo barulhinho que está rolando, eu tenho a expectativa de que não dê em nada. Espero que não avance também, certo? Continuando então aqui, site do banco, aqui no G1, site do Banco Central fica fora do ar após a abertura de consulta a valores devidos por bancos. O Banco Central diz que demanda por consulta foi acima do esperado, o que causou instabilidade no site. O serviço está disponível desde segunda-feira passada, dia 24. Sistema para consulta, né, completando, né, no mesmo G1, sistema para consulta de dinheiro esquecido em banco só voltará a ficar disponível dia 14, informa o Banco Central. A ferramenta entrou em funcionamento na segunda-feira passada, mas na terça o sistema não suportou a grande quantidade de acesso e o Banco Central tirou o site do ar. Então o que rolou? As pessoas vão abrindo contas por isso. Essa é uma notícia surreal, assim, do que as pessoas fazem. As pessoas vão abrindo várias contas e esquecem que tem dinheiro lá. Muitas vezes encerram e não vão até a agência, né? Na minha época, quando eu encerrei eu não lembro qual agência, mas eu encerrei a conta, eu saquei lá, tinha um trocadinho, eu saquei.
E aí as pessoas foram fechando ou não, e aí isso se esqueceu, e aí o Banco Central falou, vamos ver quanto dinheiro tem, já que as pessoas precisam de dinheiro porque as coisas estão apertadas, tem gente que está com conta com dinheiro parado, e aí tem gente que vai receber até R$2.000, tem, né, algumas pessoas. Então a previsão é pagar um volume financeiro muito alto, por isso que teve uma consulta bem significativa, e aí gerou essa instabilidade. Vamos ver então dia 14, quando voltar, se normalize e as pessoas vão atrás, né? Se as pessoas deixam dinheiro no bolso e esquecem, que é uma sensação muito agradável, imagina no banco. Então cuida melhor do dinheiro para não acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Continuando a notícia então no Infomoney, Ibovespa interrompe sequência de alta e fecha em baixa de 0,62, mas na semana o índice subiu 2,7%. Letrinha miúda, o dólar por sua vez fechou na menor cotação em quase 4 meses. Então as tensões geopolíticas, a inflação alta lá fora, né? O Fed vai estar avaliando tudo isso, se corta, se mantém, se aumenta. Então as medidas para conter a inflação lá fora têm feito essa queda aí, tanto do dólar quanto da bolsa norte-americana. E as tensões lá, né, da Rússia querendo invadir a Ucrânia também gera esse receio aí, as bolsas dão uma segurada, por isso que a bolsa brasileira também fechou em queda aí no último dia, tá? E aí aqui mais duas notícias antes da última. Exame. Percentual de famílias endividadas em São Paulo bate recorde, diz a FEComércio. Ao menos 2,98 milhões de lares na capital paulista tinham algum tipo de dívida no mês, número que tem sofrido elevações consecutivas desde novembro de 2020. E na Exame Invest, custo de vida em São Paulo tem maior alta desde 2015. O aumento foi maior para pessoas mais pobres, informou a FEComércio. Isso é um efeito da inflação, né? Com o preço elevado das coisas, naturalmente a gente vai ver as pessoas tendo um custo de vida mais alto, né? Então quando vai no mercado, a carne está muito cara, as frutas, legumes, os itens básicos estão muito caros, e isso é efeito de várias coisas que a gente já falou por aqui. Pontualmente dá para falar sobre crise hídrica, e aí sem, né, conseguir irrigar as questões do agro ali ficam comprometidas, né? As safras ficam comprometidas. E isso tem um efeito em cadeia muito grande. O dólar é muito caro, encarece também a gasolina, a escassez, né, a questão da OPEP segurando a demanda, a própria Rússia vendo se vai, né, continuar mantendo, né, a oferta de petróleo. Tudo isso impacta na gasolina impacta na logística, a gente já falou isso também. Ou seja, o preço das coisas estão muito caras, o custo de vida está muito caro, consequentemente as pessoas acabam se endividando, né? Ainda mais pensando num cenário pós-pandemia, onde muita gente foi mandada embora, então o desemprego está alto, consequentemente acaba gerando esse tipo de consequência, né? De ter muito dinheiro para gastar, porque as coisas estão caras, e não ter dinheiro entrando do outro lado, tá? Tanto que a última notícia acaba sendo justamente sobre os créditos. Aqui na Infomoney, juro do rotativo do cartão alcança 3,49,6% ao ano, e em 2021, alta de 21,8 pontos percentuais, 21,8 pontos percentuais. O rotativo, juntamente com o cheque especial, é uma modalidade de crédito emergencial, muito acessada em momentos de dificuldade. É exatamente a consequência disso que eu acabei de falar. Então, por isso que é importante, né, ter uma administração financeira boa, principalmente quando está muito positivo, gerar reserva de emergência para quando acontece essas escassez ou esses problemas, evitar entrar no rotativo. Só fazendo um comparativo, né, uma Selic hoje está em 9,25% ao ano, o rotativo está em 349%, ou seja, é um absurdo o quanto a gente paga. E normalmente está atrelado à falta de pagamento, né? O risco do banco é muito alto, então as pessoas acabam dando muito calote, ele eleva a taxa, tá? Então pode ser que também isso seja uma consequência, as pessoas sem emprego não pagam as dívidas ou até priorizam comprar comida, né? Que faz total sentido. Então, sem pagar, o banco tem mais risco e ele por isso pode ter, os bancos de forma geral podem ter elevado as taxas de juros.
Tá bom? Essas foram as principais notícias da semana passada. Vamos ver desenrolar como que vai ficar algumas, principalmente da CVM, para ver se vai avançar isso e impactar todos os fundos imobiliários. E claro, eu vejo na semana que vem.